Fala pessoal, voltamos com nossos 5 minutos para o Enem com mais um programa. Hoje a gente quer conversar um pouquinho com você a respeito de Grécia Antiga. Gregos e romanos antigos são enquadrados no conteúdo de antiguidade clássica, pois são povos que são modelos copiados pelos europeus e exportados para todas as regiões do mundo que os europeus chegaram a dominar. Então o chamado mundo ocidental se inspira politicamente, culturalmente, se inspira em aspectos sociais na estrutura que gregos e romanos haviam montado. Falar de Grécia é importante, principalmente pelo fato de que os gregos antigos viviam de formas muito diferentes com as quais nós estamos adaptados e acostumados. Não há Estado Nacional na época da Grécia Antiga, então a base de sua organização é a chamada cidade-estado, a polis. Basicamente, uma estrutura em que as cidades gregas, embora compartilhassem cultura, embora compartilhassem língua, a crença em muitos dos seus deuses, elas eram independentes politicamente, independentes economicamente. Ao falar de cidade-estado grega, a gente tem que lembrar que eles fundaram na região do Mediterrâneo, região do Mar Negro, da base ali de em torno de 500 cidades, segundo alguns autores. O fato que nos interessa é que de todas essas, duas delas são as enfocadas principalmente por provas como o Enem e vestibulares, que são Atenas e Esparta. Ao falar contigo a respeito de Atenas, falamos de uma das cidades que é base do pensamento político dos dias atuais. Falamos, por exemplo, da cidade que costuma ser associada pelos historiadores como sendo a origem da chamada democracia. Falou de Grécia, prova do Enem, o que a gente tem de especial? Pergunta-se se você entende o conceito de cidade-estado. Pergunta se você entende que no mundo grego, morar numa cidade, habitar uma cidade, residir numa cidade, não significa que você é encarado como um cidadão dessa cidade. Lembra sempre que no mundo grego só é cidadão aquele que é descendente dos cidadãos, daqueles que são vistos como cidadãos nessa cidade. Lembra também que mulheres não têm espaço. É uma sociedade profundamente patriarcal e que a mulher não tem direito à cidadania. Olha só, lembre-se que, comparando as várias cidades, essencialmente, homens maiores de idade, nascidos nas cidades e filhos dos cidadãos da cidade são os que vão portar direito de verdade. Lembre-se sempre também que mulheres, na grande maioria das cidades, não têm direitos políticos e acrescente a isso o fato de que estrangeiros e seus descendentes não são vistos como cidadãos nessas cidades. O mundo grego é um mundo que dependeu profundamente da escravidão. O trabalho compulsório, nas mais diversas instâncias, aquilo que nós entendemos como servidão, nos conceitos de hoje, aquilo que entendemos como escravidão, era a base da organização social e econômica desse mundo grego. Então aspectos como a política grega, a democracia ateniense, as diferenças entre as cidades-estado, a questão da própria escravidão, em que as pessoas podiam se enquadrar nessa condição em função de não terem pago suas dívidas, ou em função de terem sido aprisionadas numa situação de guerra. Observa que ser escravo no mundo grego antigo significa ser um objeto, uma mercadoria. Nas palavras do próprio Aristóteles, o escravo é um instrumento dotado de fala, é uma ferramenta viva. Então, o entendimento de que quem era escravizado não era visto mais como uma pessoa, não tendo direitos jurídicos como se fosse uma pessoa. Falou de democracia ateniense na sua revisão e na sua prova? Lembra de um detalhe fundamental. É uma democracia escravista. A presença de escravos libera os cidadãos para tempo ocioso e a participação política. Lembra que é uma democracia patriarcal. Lembra que ela é restritiva no aspecto da cidadania. Lembra que o órgão político mais importante é a chamada eclésia, a assembleia em português. E lembre-se que a assembleia acontecia na chamada ágora, a praça pública para os debates. Acrescente a isso o fato de que mulheres, escravos e estrangeiros não têm direito à participação. E para a proteção dessa democracia, teria sido criado aquele sistema do ostracismo, segundo a qual os cidadãos que ameaçassem a cidade poderiam ser expulsos, exilados, por 10 anos de dentro da cidade. Por fim, lembre-se que a isonomia era uma das marcas entre aqueles que eram cidadãos. A gente volta para mais conversas no próximo vídeo. Tudo de bom!